Rivalistas do reino, que Deus abençoe a todos, queridos, queridas. É com muita satisfação, muita honra a Deus que nós iniciamos mais uma live, nessa quinta live hoje, isso mesmo, da nossa série Líder Eficaz. A fim de que você conheça mais de nosso trabalho, peço que você já compartilhe com até 7 pessoas. E eu declaro que todas as bênçãos presas para a sua vida serão liberadas, porque é um ato de fé e de benevolência e de bênção você compartilhar sim essa live com quem precisa, com quem necessita, e eu fico muito agradecido por isso. Agradeço ainda a você que está acompanhando um outro momento essa live pelo YouTube. Peço que você dê o seu like. Peço que você também clique em todas, a fim de que você receba todas as notificações do YouTube. Amém? Neste dia 13 de novembro, queremos agradecer ao Senhor por todas as pessoas que fizeram parte dessa série de lives do nosso início aqui, dessa transição de ministério que nós temos feito para a honra e glória do Senhor. Que você seja alcançado pela graça de Deus e que você alcance também os seus sonhos, objetivos, e que você possa saber também que você pode contar conosco logo mais aqui, depois que essa live terminar. Eu vou deixar aqui no próximo card aqui do Stories o meu WhatsApp, para que você tenha acesso a pedidos de orações, para que possamos caminhar juntos e que você possa ser bênção de Deus na tua família, na tua casa. Você que ainda não casou, você que já casou, que tem filhos, chame a sua família para cá. Vamos juntos adorar o único que é verdadeiro e digno de toda a honra, de toda a glória e todo louvor. Convido você que ainda não me segue aqui no Instagram a nos seguir aqui no Bispo Bruno Ribeiro, aqui nosso Instagram, tá bom? E você também pode conhecer a página do nosso trabalho lindo que nós temos feito através da rede Shekinah Global, essa rede de consolidação e discipulado, de cuidado com as pessoas em todo o tempo. Amém? Obrigado por todos que estão fazendo parte. Eu quero iniciar essa finalização desse dia, dessa série de lives aqui do Líder Eficaz, declarando que aqui estão algumas passagens que podem servir como base para esse dia que nós estamos aqui finalizando essa série de lives e as próximas que vamos continuar daqui para frente. E hoje falaremos sobre a definição de ações futuras para o crescimento contínuo, certo? Nos dias passados, eu quero aqui dar uma breve recapitulada do que nós falamos, tá? Aqui nós falamos no primeiro dia sobre a liderança transformadora de Jesus, o como Jesus chegou a todas as pessoas, as quais se tornaram discípulos, apóstolos dele em todo o ministério, as referências sobre os exemplos de liderança, adaptação para a liderança atual, dos dias atuais, como você ser um líder, você que não entende a sua chamada, você que está tendo bloqueio em como saber como fazer a transição do seu ministério, como iniciar o seu ministério, e de alguma forma tem dificuldades em seguir, porque você não sabe nem como começar. Aqui é o lugar onde você vai aprender tudo isso, tá bom? E nesse primeiro dia, nós falamos sobre essa liderança transformadora de Jesus nesses seguintes tópicos, e falamos também sobre a compaixão da liderança, falamos também ainda sobre a sabedoria na liderança, força na liderança também nós falamos, e falamos também sobre empoderamento por meio da liderança que serve, servidora. Tá? Estou passando só um compilado do que nós falamos durante todos esses dias. Falamos ainda também sobre, no segundo dia de live, falamos sobre a troca de experiências, essas experiências que os líderes têm com seus discipulados, com seus discípulos, ministrando o discipulado, liderando, trocando tem uma via de mão dupla, o relacionamento entre você cuidar do seu líder e o seu liderado ou o seu discípulo permitir ser cuidado. E também para você que não sente que está travado na sua vida financeira, na sua vida amorosa, como se posicionar com os preceitos da liderança para os dias atuais.
essa troca poderosa que é feita através de estratégias para desenvolver habilidades de liderança, criação de um ambiente de apoio mútuo. Sim, essa passagem aqui fala um pouco sobre essa comunicação. Aqui desse segundo dia fala um pouco sobre a comunidade primitiva que compartilhava tudo em comum e se apoiava mutuamente. Como os apóstolos foram depois que Jesus morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu e disse: fiquem aqui até que do céu você seja revestido de poder. Então, nós trabalhamos nesse segundo dia essa perspectiva sobre a troca de experiência. Na terceira live falamos sobre estudos de caso e parábolas para contextualizar essa forma de trabalhar um líder eficaz, no qual trabalhamos casos de parábola como a do bom samaritano, a parábola dos talentos, trabalhamos ainda a aplicabilidade, a aplicação contemporânea do que é de fato ser um líder eficaz nesse século em que vivemos, nesse ano em que vivemos e pelos próximos anos, como será a igreja, o futuro da igreja, a igreja futurista, com toda essa dinâmica, tecnologia, muitas informações, e como você não sair da presença de Deus, e mesmo que você seja discípulo ou discipulador, você longe do seu líder, da sua igreja comum, você consegue ainda assim ser essa igreja pujante, glorificante, que continua na presença do Senhor, porque você de fato foi consolidado pelo seu líder com sucesso e, acima de tudo, com bênção e unção do Senhor, tá? E aqui no terceiro tópico dessa terceira live também falamos sobre os desafios e soluções na implementação, tá bom? Sobre essa aplicação de liderança de Jesus no dia a dia. Tudo que nós permeamos durante esses dias, nós nos baseamos, claro, na sã doutrina do Deus vivo, o qual cremos, e Jesus como o nosso cabeça, o cabeça da igreja, a Bíblia como a nossa regra de fé e de prática. Amém? Então, nessa terceira live, nós falamos sobre os exemplos práticos, aplicando a liderança de Jesus no dia a dia, tá? O maior líder da história. Já na quarta live, que foi ontem, foi um estudo mais massivo, nós vemos que teve muito mais parafraseamento da palavra, falamos mais sobre capítulos. Então a gente colocou ontem nessa live sobre algumas passagens que podem fundamentar, né, o exercício da liderança no cotidiano, tá bom? E com foco em prática, não só de falácia, não só treinamento. A gente não está aqui só para falar, a gente está aqui para transmitir o treinamento a você durante essas lives, para que você rompa no dia a dia, para que você seja uma pessoa que seja fazedora, que seja antiprocrastinadora, tá? Antiprocrastinadora no sentido de não procrastinar, não deixar para depois. A gente confunde muito a voz de Deus com a nossa falta de atitude. Porque vamos orar para ver o que Deus quer. E Deus já te deu tudo para governar nessa terra. Então ele já deu o ID para você fazer, tá? Então, se você já tem um ID de Deus, vai e faça. Se você não souber, eu convido a você continuar conosco aqui em nossa página, para a gente continuar trabalhando a liderança eficaz e muitos outros assuntos que nós vamos falar sobre modelo de celular, sobre como alcançar, como fazer sua primeira célula, como fazer o seu primeiro GC, seu primeiro grupo de amigos, grupo de fé, enfim, o nome que você dá, desde que você entenda que a palavra de Deus é que tem que ser levada para esses grupos, pequenos grupos e assim por diante. Nós vamos falar de outros tipos de estrutura também para os próximos dias, tá? Nós vamos falar de outros tipos de estrutura, sobre o que é uma community, o que é uma church point, o que é o trabalho aqui em nosso ministério, que nada mais é do que um ponto de pregação, tá bom? Falarei também sobre o que são embaixadas do reino, como ampliar todo essa estratégia de avanço do reino, tá bom? Para a sua casa, começando por sua família. Sim, queridos,
A sua família é a primeira célula que tem que dar certo aqui na Terra, tá bom? E aí você consegue, claro, transbordar, começar a transbordar na vida dos outros. Então, na live de ontem nós trabalhamos as particularidades sobre os exercícios práticos para implementar princípios de liderança. Então falamos sobre a parábola do semeador, tá? Sobre a importante transmissão de fé, de poder de palavra que nos é falado através da parábola do semeador, onde dois não conseguiram, onde duas sementes, dois tipos de situação, a semente não conseguiu transbordar, mas na terceira ela fala e diz que o coração foi bom. E ali, a terra sendo boa, o coração bom e generoso, ouviu a palavra, reteu o fruto e com perseverança conseguiu avançar e transbordar. Então é isso que nós queremos também trabalhar com você daqui para frente, tá bom? Assim como a gente tem trabalhado em nosso ministério, com nossos discípulos, com as pessoas que nós amamos, principalmente com a nossa família, tá bom? E falamos também ontem nessa live sobre feedback e orientação para o aperfeiçoamento, tá? Que nada mais é sobre questões que a gente deve abordar pessoais e oferecer feedback construtivo, tá? Um princípio essencial para o aperfeiçoamento da liderança. O que é esse feedback construtivo? É o que você sempre vai perguntar para seus discípulos, seus negócios, sua família, como você está conduzindo a sua vida, sendo um líder eficaz em tudo que você faz, tá? Nós cremos e queremos levar essa mensagem todo dia, aonde acreditamos que cada lar é uma igreja, cada empresa é uma igreja e cada pessoa um ministro da palavra. Então, sem achismo, sem religiosidade, porque primeiro, religiosidade não salva ninguém. Estamos aqui para transbordar com a mensagem do reino de Deus. Amém? Então vamos seguir dessa forma e vamos avançar. Peço que você me ajude, compartilhe essa live com mais 7, 10 pessoas, o maior número de pessoas possíveis. Sim, querido, você que já está fazendo parte dessa live, você é um agraciado e privilegiado pelo Senhor, porque você está ouvindo da sã doutrina do Deus vivo. Estratégias de como cuidar da sua vida, estratégias de como ser um líder eficaz em tudo que você faz, principalmente na sua casa, que é a sua primeira célula, é o seu primeiro nível de convivência de igreja com o reino de Deus. Amém? Então, aqui seguindo da live que a gente fez ontem, nós trabalhamos essa parte que eu já falei para vocês sobre esse feedback e orientação para aperfeiçoamento, tá bom? E também trabalhamos aqui o terceiro ponto da live de ontem, o chamado à fé ativa, algo muito importante, porque nos retrata e trabalha conosco o quê? Algo que nós chamamos sobre o que é a nossa chamada. Você que tem dificuldade na sua chamada, você que tem dificuldade, eu não sei, eu sinto aquele fogo dentro de mim, mas eu fiz alguma besteira, na minha igreja não me aceitam mais, eu não consigo transmitir, e na verdade, você só deve permitir que Deus consiga te consertar. Claro, você deve, de fato, acima de tudo, ter uma saúde com seu líder, uma saúde com sua igreja, uma saúde com seus pais, uma saúde com sua família, com seus filhos, com o Espírito Santo, com Deus e com Jesus, acima de tudo. Mas não permita que situações cotidianas te travem, tá? Na sua chamada. Tem muitas pessoas que estão morrendo porque sua boca está fechada. E se você não entender isso, pessoas vão continuar morrendo. Então, tira esse fogo daí de dentro, tira essa ansiedade, isso que está atrapalhando você, é porque é Deus que está te chamando. É Deus que quer que você rompa e transmita aquilo que você, aonde você está doente, isso eu falo de alma, de espírito, até mesmo talvez no corpo, é isso que Deus quer te usar. Esse é o teu propósito de vida e é só o começo, para que muito mais o Senhor venha te alcançar, tá bom? O seu propósito de vida, a sua dor, é o que você consegue transbordar na vida das pessoas. Amém? Então nós trabalhamos ontem essa parte sobre o encorajamento à ação, o chamado à fé ativa, tá bom? Trabalhamos ainda a prática contínua e consistente. Queridos, tudo com consistência é maravilhoso quando se trata de reino de Deus,
porque as pancadas, porradas, tempestades da vida, elas vão vir. Mas como você vai saber que você vai estar pronto? Você primeiro vai ter que passar por elas, tá? E tenha certeza de que Cristo, o cabeça do barco, o cabeça do seu lar, da sua vida, ele vai estar com você. Moisés, quando estava de frente para o Mar Vermelho, ele parou diante de tamanha grandeza. E alguns estudiosos podem dizer que Moisés passou a pés enxutos, Moisés sabia qual era o horário, qual era o tempo que ele tinha que passar, então ele passou, o mar estava baixinho. Não, queridos. A palavra de Deus, ela é rica e eficaz e suficiente, e disse que o mar se abriu. E Moisés, bem ali, ele travou e disse: Senhor, o que eu vou fazer? Moisés, eu não mandei vocês pararem, ordeno que marchem. Então, queridos, avancem. Exortação à persistência na oração, se autoconsolide. Tenha uma vida de devocional dioturna, pela manhã, de tarde, de noite e principalmente às madrugadas. A palavra de Deus diz, queridos, que o Senhor, aqueles que buscam o Senhor na madrugada, o encontram. Então, faça parte desse reino sendo igreja. Não adianta apenas, porque me delegaram na minha igreja, porque acharam que eu tenho que ser líder e eu estou aqui. Mas a vida está quebrada, o casamento não dá certo, os filhos são mal, não obedecem, tem uma vida financeira desregrada. Então está tudo quebrado, mas está lá servindo na igreja. E quando na verdade, primeiro você tem que se cuidar, queridos. Não tem como um doente ou um morto cuidar de quem quer ser cuidado. Então você tem que se ajeitar. Tem que transformar essa veste velha em veste de louvor e aí sim transbordar. Então convido também, assim como falamos na live de ontem, a uma prática contínua e consistente, onde nós falamos que Jesus narra na parábola, tá, sobre a persistência da oração, em Lucas capítulo 18, do 1 ao 8, ele falou sobre a parábola do juiz iníquo, tá? Para incentivar a persistência na oração, que pode ser equiparada à prática contínua da liderança, tá? Então, esse tipo de insight, esse tipo de passagens bíblicas, claro, tudo sempre fundamentado na palavra, é o que pode fomentar e te ajudar a implementar a sua liderança, os seus princípios de liderança eficaz, tá bom? Coloca aqui abaixo assim: eu sou um líder eficaz e eu vou transbordar. Coloca aí abaixo: eu sou um líder eficaz e eu vou transbordar. Eu sou um líder eficaz e eu vou transbordar. Digita aí. Aprenda que tudo que eu agora daqui para frente direcionar a vocês, vocês podem escrever porque saibam. É uma legalidade que você está dando no reino espiritual. E a partir do momento que você escreve, você está dizendo para o reino espiritual, se posicionando com fé, e isso já faz parte de ser um líder eficaz, tá bom? E nessa live de hoje, já que aí nós passamos todos os dias aí sobre como foram os últimos dias, foram maravilhosos. A gente tem tido uma aceitação assim de entender como está sendo a nossa transmissão, a comunicação de nossas lives, as pessoas muito boa. Eu fico muito feliz e agradecido a Deus por isso. É por Ele, por meio dele, para Ele são todas as coisas. Amém? Agradeço a todos que estão fazendo parte dessa live. Se sinta cuidado por nós. Eu repito para quem está entrando agora, porque eu já falei aqui no começo dessa live, que após terminar essa live, eu vou direcionar no próximo card aqui o nosso WhatsApp, para que você tenha acesso ao WhatsApp do Bispo Bruno Ribeiro, tá bom? E conte comigo sempre, querido. Nós queremos não só orar, nós queremos cuidar de você. E a partir do momento em que você se inscreve aqui no nosso canal através do YouTube, ou então se segue aqui no nosso Instagram, tanto o meu Instagram, Bispo Bruno Ribeiro, quanto a Rede Shekinah Global, que é o nosso ministério massivo e pujante de cuidado, de consolidação, de aparelhamento de igreja, de estruturação de ministério. Você vai estar contribuindo também com essa obra e nos permitindo que você seja cuidado, permitindo a nós que você seja cuidado, tá bom? Através das nossas vidas que estamos aqui, da minha família, que temos todos os dias estado na presença do Deus vivo. Então conte conosco,
vamos junto. E se faz sentido para você e você deseja abençoar o nosso ministério, não tem noção, nunca teve noção do que é oferta, do que é dízimo, pode nos chamar também através do WhatsApp. Nós podemos fazer um estudo com você, nós podemos entender qual é o tipo de situação que você vive e podemos te dar aí um processo aí de cuidado durante algumas semanas, durante um mês, durante alguns dias. Nós queremos cuidar de você. Estamos no início do nosso ministério, dessa transição ministerial, mas muito felizes, queridos. Muito feliz porque Deus, até aqui o Senhor tem nos cuidado. Eu sou líder eficaz e eu vou transbordar. Louvado seja Deus. E nesse dia eu quero começar aqui o quinto dia da nossa live, tá bom? Nessa série, o líder eficaz, tá? Aqui estão algumas passagens que podem servir, tá bom? Para a base e o encerramento aqui dessa série de live que tanto amei fazer durante esses dias. Confesso que para mim foi uma quebra de paradigma, de aceitação de mim mesmo. E eu sou muito feliz em Deus, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos provido. Amém? Então, quero começar aqui no primeiro ponto, onde fala sobre a definição e ações futuras para o crescimento contínuo, tá bom? E nesse primeiro ponto, a gente fala logo abaixo dele sobre o desafio à maturidade espiritual. Em Hebreus, capítulo 6, no verso 1 ao 3, nos diz: Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. E isto faremos, se Deus o permitir. Bem, o texto ele menciona a importância de avançar para um entendimento mais profundo, queridos, tá? O que pode ser equiparado ao planejamento do crescimento contínuo de liderança. Acredito que ele está muito ligado com o que nós falamos ontem sobre a sua falta de clareza de como seguir, né, com o seu ministério, com a sua vida. Você que tem sede, queridos, de começar, de falar da palavra. Nós faremos muitas lives e dentro de nossa escola, a Rede Shekinah Global, tá? Nós temos uma escola, o qual nós produzimos já, nós temos investido energia e estamos muito felizes por esse projeto, porque lá você vai aprender, sim, de A a Z, como eu digo logo, o beabá, sobre como começar. Às vezes não precisa de nada. Você só precisa desse celular como você está fazendo, como você está me vendo aqui, e começar a fazer live. Começar, talvez, mandar mensagem de voz para as pessoas, tá? Seja uma voz ativa no reino, queridos. Isso é o ID. O ID não precisa ser apenas para pessoas, como eu digo, pessoas ordenadas, sacerdotes, bispos, pastores, padres. Não precisa. O ID Jesus deixou para todos. Todos têm a possibilidade de fazer o ID. É certo que para alguns ficou para líderes, outro para pastores, outro para doutores, mestres, conforme diz a palavra também. E outros que não tiveram essa aptidão para iniciar essa caminhada, mas você pode falar muito da palavra. Se sinta igreja, transborde na vida das pessoas. Tá? Então esse primeiro momento nos trata sobre essa passagem que está em Hebreus, capítulo 6, do verso 1 ao 3, onde menciona essa importância, tá, de avançar para um entendimento mais profundo, ok? Onde a gente trabalha essa definição de ações futuras para o crescimento contínuo e o desafio à maturidade espiritual. Um líder que de fato tem um posicionamento de um líder, ele não pode apenas se dar o trabalho de discipular pessoas. Ele tem que ter uma íntima vida com Deus. Não só diurna, como eu falei no início da live, de manhã, de tarde, de noite, mas 24 horas, querido. Se você trabalha, você pensa no Senhor. Se tudo que você faz na sua vida tem que ter o propósito de viver para o reino e pelo reino. As suas posses, o seu dinheiro, o seu carro, ele tem que ter propósito, querido. Por isso que muitas coisas acontecem e as pessoas não entendem por que acontecem coisas ruins a elas. Quando você tem... bispo, você está falando que
eu viver com o propósito de Deus, nada vai me acontecer. Bem, as tempestades elas vão vir, mas quando elas vierem, você vai estar consolidado em Deus, certo de que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com a obra dele em primeiro lugar. Então, queridos, que o seu dinheiro, que a sua vida, o seu casamento seja consagrado ao Senhor, seja entregue tudo no altar do Deus vivo. No final dessa live, eu quero convidar você a fazer um convite para que você que ainda não aceitou Jesus e quer fazer parte do reino, quer continuar aqui também, todos os dias eu te convido a fazer parte daqui de nossas lives, de nossos stories, para que você acompanhe mais sobre o que é reino. Você que não sabe, não entende da Bíblia, nós também vamos trabalhar passo a passo. Então, eu quero te convidar no final dessa live a você fazer um voto, uma aliança de fé com Deus vivo. Amém? E vamos continuar aqui, aonde eu tenho um segundo tópico, e falando sobre o incentivo para se tornar um líder eficaz e amoroso, queridos. Acredito que é um dos momentos mais importantes de falar o que é um líder eficaz. É falar sobre o que é se tornar um líder, não só eficaz, mas como amável, amabilidade, amoroso. Pessoas precisam ser amadas em todo o tempo. Vai vir tempos difíceis para essas pessoas. E você tem que transbordar na vida delas, mostrando, sim, que você as ama, que você se importa. Talvez você já é até líder de células, de um GC, de um grupo de fé, de um grupo de amor, tá? Quer seja lá o nome que for, mas que você tem um pequeno grupo onde você é parte integrante da sua igreja, mas você não faz discipulado. Você só vê as pessoas que fazem parte da sua célula ou GC, enfim, só no dia determinado, de 15 em 15 dias, ou então toda semana. Quando na verdade, queridos, não foi só simplesmente o seu pastor, ou a sua liderança, ou sua coordenação que te escolheu para isso. Entende que toda a autoridade é constituída por Deus. Não sei se você sabe, mas isso também está na palavra, queridos. Toda autoridade, governo, está constituído por Deus e está acima de tudo. Então, se você está agora como líder nessa estação da sua vida, dê valor, querido. Ah, porque eu não consigo me ausentar, eu não tenho como me ausentar do meu trabalho. Então, queridos, entregue essa célula e esse GC. Não é para você. Líder é para se importar, é para correr atrás, é para cuidar. Líder não é só um trabalho administrativo para expansão de território, não, queridos. Saiba, pois, que de tudo quanto Deus tem te dado aqui nessa terra, você prestará conta no porvir. Então, se una à responsabilidade eficaz de um líder. Tá bom? Então, eu te convido nessa noite, você que ainda não sabe como agir, é um líder apenas de GC, e tá ali todo de 15 em 15 dias as pessoas vão lá. Aí quando as pessoas chegam no teu GC, na tua célula, você fala: ah, eu tava com saudade. Mas passou um mês sem mandar um oi pra pessoa. Passou 20 anos sem falar um A pra pessoa. Quem tá com saudade, quem tá com amor de verdade, se importa de verdade com as pessoas. Eu tenho um discípulo muito amado, chamado Vitor, e quando nós chegamos aqui no Paraná, nós nos importamos de verdade com ele. Tanto que hoje ele consegue ainda estar conosco, sempre, quando vez outra está aqui na nossa casa, a gente está confraternizando, faz aqui um hambúrguer, um churrasco, ou então algum almoço, mas a gente gosta disso. A gente ama, porque esse foi o chamado que Deus nos deu. Não só porque Deus nos deu essa chamada, mas porque ser líder é ser responsável. E eu dou glória a Deus porque através de nossa vida a gente vê que o Vitor, ele conseguiu galgar muitos passos. Passou de vida assim que a gente vê que de crise de ansiedade, de depressão, de situações que ele compartilhou conosco, que eu posso falar aqui abertamente para vocês, um pouco, para vocês terem noção do que é o cuidado com o líder e o discípulo.
tá? Então, não permita, queridos, não dê brecha dentro daquilo que Deus te chamou, tá? Eu falo disso um pouco mais massivo dentro de nossa escola, mas eu quero falar um pouco aqui para você. Seja amável. Não permita que a sua cultura, se você é do Rio de Janeiro, se você é do Sul, do Paraná, do Espírito Santo, do Nordeste, de qualquer lugar que for, se você se presta a ser um líder, não saiba, quer dizer, saiba que você não foi só chamado administrativamente por sua igreja. Você foi chamado para ser um líder, para transbordar na vida das pessoas, sem religiosidade. Não é para falar, porque nós somos família da fé na frente dos irmãos enquanto eu estou no teu GC, célula, enfim. Mas é para, de fato, mostrar amor de verdade. Amém? Então eu quero falar sobre essa particularidade de células, de GC, sobre a amabilidade do líder, nesse ponto agora que nós chegamos. Se é amabilidade, não tem porquê de ser líder. Você é um líder que tem um pouco de timidez, trabalhe isso, fale na frente do espelho. Você vai estar semeando e vai estar colhendo ao mesmo tempo no reino espiritual, nas regiões celestes, onde você consegue chegar e o seu liderado, o discípulo, ou pessoas que fazem parte do seu pequeno grupo, não consegue chegar, querido. Deus te escolheu foi para isso, foi para ter autoridade e cuidar dessas pessoas. Transbordar, falar de trabalho, de prosperidade. As pessoas não sabem às vezes nem o que é isso. E você como líder pode fazer isso. Tirar uma tarde de convivência, de lazer. Aqui no Paraná nós temos um parque que nós amamos muito, que é ali o Parque do São José, ou então ali o Parque Barigui, que fica em Curitiba, a coisa mais linda. Então tire um tempo de convivência. Você que está aqui aí no seu estado ou em outra nação, que nós somos acompanhados em outros países, graças a Deus, tire um tempo de convivência. Igreja é isso. Não é só estar ali em quatro paredes e um teto, não. Aqui dali é só um templo. E você é a igreja. Então transborde. Seja esse líder amável. Vai participar de alguma coisa e você vê que a pessoa não tem condição de participar de algum encontro, alguma coisa dentro da sua igreja, oferte na vida de quem faz parte do seu GC, do seu pequeno grupo. Isso é amar pessoas. Amar e cuidar. Amar e cuidar. Tá bom? Então, eu quero seguir aqui nesse mandamento do amor, o qual fala em João 13, capítulo 13, do verso 34 ao 35. Nos diz o seguinte: um novo mandamento lhes dou. Louvado seja Deus. Se eu quisesse terminar bem aqui, porque eu já sei o que fala a palavra. Se eu quisesse terminar bem aqui, já estava perfeito. Porque todos esses dias passados que eu já iniciei a live, e na minha vida também eu falo isso. O Evangelho de Cristo é amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, querido, como a ti mesmo. Só se resume a isso. Porque eu falo da palavra, Bruno. Tudo bem. Mas se ele precisar de uma cesta básica, de um remédio, tu vai ter noção, ativez para te mobilizar, para ajudar o teu irmão? A palavra fala que o novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, essa é a particularidade do líder eficaz e amoroso. Se você diz que é líder de verdade, você deve fazer isso que Jesus disse, porque Jesus disse isso para os apóstolos e discípulos dele, que se vocês fizessem isso ao outro, vocês vão estar me amando. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Olha aí, Cristo, pequenos cristos, cristãos. Entendeu? Não é sobre religiosidade, queridos, é sobre Deus. Amém? E eu quero convidar você que ainda não tem uma célula, um GC, um pequeno grupo. Nós temos disponibilizado aqui dentro de nossos grupos de WhatsApp muitos GCs,
muitas células, depende daquilo que você escolhe, porque assim como a gente trabalha com pessoas, então as pessoas, depois que a gente passa, elas conhecem a nossa escola e conhecem o nosso treinamento, elas conseguem dar norte no que elas vão dar pro nome dos grupos delas. Mas aqui nós temos dois programas exclusivos nossos. Eu estou falando aqui do nosso Ministério Bispo Bruno Ribeiro, tá? Nós trabalhamos com QGS, o qual nós chamamos de Quartel General Shekinah, que também está ligado à nossa rede Shekinah Global, tá? Trabalha sobre ativação de pessoas, treinamento, governo, estabelecimento de governo aqui na Terra, como liderar com eficácia, à luz da palavra 100%, queridos, tá bom? Estudos massivos da Bíblia, estudos escatológicos, construção de outras comunidades, não só no lugar onde você vive, mas em outros estados do Brasil, o quiçá no mundo. Então a gente trabalha isso. A gente consegue treinar pessoas para que sirva como um grande network, tá? Para que não fale também apenas de aquela questão antiga do que é célula, mas a gente consegue trabalhar dentro do QGS, que é Quartel General Shekinah, toda essa particularidade de treinamentos, de cuidado, de avanço de pessoas, de network, para que pessoas que não saibam que é nada, mas que estão travadas e têm um chamado de transbordar, de transformar, de querer prosperar. No QGS a gente fala disso. E nós temos os nossos pequenos grupos, o qual nós chamamos carinhosamente de Church Point, ou um ponto de igreja, tá? Um ponto de oração, a extensão ministerial aos bairros, às cidades, e você que queira de fato fazer parte desse ministério, o qual aqui nós lideramos, tá bom? E seguindo aqui, queridos, Jesus enfatiza o amor como um diferencial na identificação dos seus seguidores, o que pode ser aplicado à liderança amorosa e eficaz, tá? Então vou ler novamente aqui. Jesus ele enfatiza o quê? O amor como um diferencial na identificação dos seus seguidores, o que pode ser aplicado à liderança amorosa e eficaz, tá? Então toda essa passagem que falamos aqui de João, onde ele ensina os apóstolos a amar uns aos outros e saberão, portanto, dessa forma que eles são os discípulos de Jesus fazendo isso, amando uns aos outros, tá? E nessa terceira parte aqui, queridos, para finalizar aqui, nós temos o convite à participação em comunidades e redes de apoio. Nesse caso, essa última parte eu coloquei convite à participação em comunidade e redes de apoio, porque nós queremos, assim como eu já havia falado agora há pouco, nós temos esses dois programas de transbordo, tá? As Church Point, que serão os nossos pequenos grupos, onde falaremos da palavra, de tudo aquilo que foi abordado, tem sido abordado em nosso ministério, você que tem uma palavra para levar, você que tem pessoas para alcançar, você que é um ganhador de almas, querido, mas está perdido, eu quero te convidar a fazer parte de algum CP nosso, tá bom? Quer seja na sua empresa, quer seja no colégio, quer seja na sua casa, quer seja aqui em São José dos Pinhais, aqui onde nós estamos, a maior região metropolitana de Curitiba, quer seja em Curitiba, no Paraná, no Sul, no Rio Grande do Sul, Balneário, em Gramado, em São Paulo, nós queremos alcançar, queridos, sim, porque acreditamos nessa palavra, porque não é sobre nós. Nós temos a estratégia, mas a unção, a conversão é através do Espírito e no Espírito. Ele é quem convence o homem do pecado, da justiça, do juízo e ponto final. Amém? E, claro, aqui nessa palavra, sobre o convite à participação em comunidades e redes de apoio, nós temos aqui a comunhão dos crentes, tá? Nesse ponto aqui nós falamos sobre a comunhão dos crentes, que está em Hebreus, capítulo 10, do verso 24 e 25, que nos diz: e consideremos-nos uns aos outros para nos estimularmos, estimular, tá? De estímulo um ao outro, ao amor e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes
que se vai aproximando aquele dia, tá? Então, nessa passagem de Hebreu, ela destaca a importância linda, queridos, linda, de se reunir. Por isso esse trabalho lindo aqui que eu creio muito. Eu sempre bati nessa tecla porque eu fui muito bem consolidado. Eu fui muito bem consolidado por meu pastor, que está em São Luís do Maranhão até o dia de hoje, Gediael, e o meu líder, Paulo Henrique, tá? Que também fazia parte da mesma célula que nós. Então, eu fui muito bem consolidado e eu sou um privilegiado disso tudo. Porque desde os meus 14 anos, né, quando eu conheci o trabalho celular, eu me encantei com isso diante de Deus, queridos, porque eu via muitos homens, né, sendo alcançados através dessa estratégia magnífica de alcance de pessoas, de transbordo, de continuidade do que é falado dentro de nossas igrejas e durante a semana nos pequenos grupos, GC, GA, GF, enfim, tá bom? Então ela fala sobre isso, sobre o destacar e a importância de se reunir, encorajar e apoiar uns aos outros, promovendo a participação em comunidades e redes de apoio para líderes comprometidos. Olha só, aqui fala da forma aqui como eu coloquei no estudo, exatamente disso, sobre esse compromisso de liderança, em você fazer parte de uma comunidade. Você está só, às vezes você, mulher casada, não tem um GC, não tem uma célula. Agora você pode fazer parte de nossos CPIs aqui, através também da minha esposa, que cuida de mulheres. Tem um trabalho incrível, riquíssimo, que cuida de mulheres, tá? E nós temos também, você que é casada, mas o seu marido ainda não se converteu, mas creia, continue trabalhando a vida do seu marido, que a sua casa, a sua família é do Senhor, declaro isso no nome de Jesus. Se você é homem também, que quer levar a sua família e você que é o cabeça do seu lar, você pode nos procurar também e fazer parte de uma rede de pessoas que transborda e faz Cristo conhecido e quer fazer Cristo conhecido para os outros. Conhece a Cristo e quer fazer Cristo conhecido para os outros. E claro que, pessoal, nesse caso também nossas redes de apoio. Você que de alguma forma já foi abusado na infância, você que de alguma forma tem algum desvio de conduta, você que de alguma forma está quebrado por algumas situações que acontecem. Nós temos algumas redes de apoio que trabalhamos sobre isso, sobre sexualidade, sobre o entendimento e capacidade, sobre crença de capacidade, sobre o combate aos abusos. Você pode conhecer todo o nosso trabalho acessando a rede Shekinah Global, que é o poderoso e massivo ministério do nosso ministério, porque cuida de pessoas, querido. O reino é sobre isso, é sobre o outro e principalmente sobre Deus, a nossa fonte criadora de tudo. Então eu queria desejar a bênção para você, te agradecer porque até aqui você nos acompanhou nessa série de live e vamos continuar, queridos, dentro de nossa escola. Nós temos uma escola, temos algumas escolas já, para dependendo da sua estação em que você esteja, tá? Mas que você conheça o nosso trabalho, que você esteja sempre em Deus, sempre bem, onde você quer que você esteja. Saiba que Cristo, Ele ama você, Ele tem planos sim, queridos, de prosperidade, de bênção, de vida para você. Sim, Ele tem, tá bom? Então, de tudo isso, eu posso concluir que essas passagens podem contribuir para a reflexão, né, sobre a definição de ações futuras, ações atuais, para o crescimento contínuo, incentivar a sua liderança, a sua chamada, o seu ministério, de forma amorosa e eficaz, tá bom? E promover o engajamento em comunidades de apoio para líderes comprometidos com o crescimento pessoal e a transformação. Você que já é pastor,
mas não sabe como trabalhar a liderança ou como trabalhar o discipulado dos seus líderes. É muito importante consolidar seus líderes, queridos. Tá bom? Para que a palavra continue sendo transbordante e superabundante na vida daqueles que chegam e precisam sempre de estar em comunidade, em uma rede de apoio. Tá bom? Eu quero aqui, nessa finalização, mais uma vez falar do nosso ministério, falar daquilo que não é falar sobre placa de igreja, tá, queridos? Eu nem falei aqui sobre placa de igreja, mas falar desse ministério porque é um ministério que cuida de pessoas. É sobre treinamento, transbordo, capacitação, prosperidade, vida com Deus, devocional, chamada, tá? Treinamentos. Então, é sobre tudo isso. Eu quero, se de alguma forma isso fez sentido para você, eu quero te convidar a fazer parte conosco todos os dias agora de nossas orações, tá bom? Sinta-se à vontade, você que sente que a sua igreja precisa crescer, mas não consegue porque tem muitas legalidades, muitas coisas ali, como por exemplo, algumas igrejas legalistas, que eu não quero falar aqui sobre placa de igreja, mas que você quer levar um pequeno grupo, falar da sua palavra, sobre lá na rocha, né? A minha sogra, ela faz parte da Assembleia, então ela tem um projeto lá na Assembleia onde se fala sobre o Lá Sobre a Rocha. Então são coisas incríveis. E eu fico muito feliz por fazer parte desse movimento, dessa dedicação a Deus, desse transbordo que se chama Rede Shekinah Global, tá? É uma rede de cuidado, de glória do Senhor, o qual trabalha 7 pináculos e 7 sustentações poderosas para o transbordo do líder totalmente eficaz, que é ganhar, consolidar, treinar, enviar, salvação, cura e libertação. Queridos, santidade nisso tudo é prioridade, tá bom? Então faça parte dessa rede que mais cresce, que continuará crescendo. Compartilhe, eu preciso de você para que você compartilhe essa live, conheça nosso trabalho, tá bom? E se de alguma forma, de fato, você deseja abençoar esse ministério, você pode, no nome de Jesus, fazer parte junto conosco, tá bom? Queremos agradecer a todos por participarem deste processo aqui de lives. Foram cinco lives poderosas aqui sobre essa série de lives de líder que transborda, o líder que é eficaz, o líder que é amoroso, tá bom? Nós falaremos dentro de nossa escola, da rede Shekinah Global, sobre as principais formas, como eu falei, sobre o ganhar, treinar, consolidar e enviar, o passo a passo que você tem que ter, como por exemplo, orar 3 meses por uma pessoa, por 3 pessoas, colocar em ato profético 3 cadeiras dentro da sua casa, dedicando aquelas cadeiras, apresentando ao Senhor. Para quê, queridos? Isso não é misticismo nenhum. Na verdade, é um ato profético de fé, tá? De que aquelas cadeiras serão alcançadas em vidas de pessoas que você precisa alcançar, tá bom? E é sobre isso, eu quero agradecer aqui, tá bom? E você que deseja semear nessa obra com oração, peço as suas orações, que você também ore por minha vida. Você que deseja ser cuidado por nós queremos orar também por você. E vamos junto conosco, tá bom? Estamos hoje no dia 13 de novembro, tá? E logo após que finalizar o mês de novembro, nós vamos iniciar o mês de dezembro para a honra e glória do Senhor, e já com um ensinamento de um propósito que Deus colocou em meu coração, chamado a bênção de Jó. É isso mesmo, queridos. Jó, de tempo em tempo, apresentava o quê? Uma oferta por cada um de sua família, tá bom? E ele apresentava exatamente porque, conforme você for ver lá no livro de Jó, Jó fala mais ou menos assim para Deus: Senhor, eu estou te apresentando aqui essa oferta pela vida deles, porque eu não sei, Senhor, se eles continuarem pecando no coração deles contra ti, eu quero que essa oferta os cubra, tá bom? Então ele apresentava de tempo em tempo, estou aqui conjecturando a forma como Jó falava, tá? Para que você entenda como de tempo em tempo ele apresentava uma oferta por cada um da sua família. Primeiro por ele, depois por cada um da sua família, para que Deus cobrisse aquela casa, tá bom?
E o nome desse propósito se chamará A Bênção de Jó, tá? Onde Deus abençoou as mãos de Jó, cobriu a casa de Jó com uma sebe de fogo além da sua vida, tá? E aonde a sua família também transbordou. Então, bênçãos inesgotáveis. Jó era um sheik árabe e abençoadíssimo por Deus, porque ele era fiel em todo o tempo a Deus. Então, quero te apresentar esse propósito já no dia 1º, fique atento, no dia 1º de dezembro, nós iniciaremos, são 7 dias, querido. Primeiro você fará aqui uma bênção, né, de proteção, de ato profético por sua vida, e nos próximos dias você pode também abençoar a vida dos seus condescendentes, dos seus familiares, marido, esposa, filhos, sogra, sogro, e tantos quais você quer, ali você acredita que podem ser protegidos e abençoados por Deus. Certamente que Deus, em sua bendita glória, os abençoará, tá bom, queridos? Essa é uma forma também, queridos, que você pode estar semeando em nosso ministério, para que possamos equiparar e equipar muito mais esse ministério, para que você tenha acesso a uma voz melhor. Nós queremos investir nisso. Também temos um projeto lindo, aonde nós pensamos em alcançar pessoas. Ontem eu disse na live de ontem o quanto eu fui alcançado por Deus quando eu fui muito doente de depressão, de crise de ansiedade, de síndrome do pânico, não dormia durante a noite, mas fui alcançado, sou curado, e esse é meu testemunho de vida. E eu disse para Deus que durante as minhas sessões de baterias de exame, eu ia apresentar uma oferta para o Senhor. E eu me lembro muito bem que no tempo a minha igreja estava na Marcha do Amor, né, arrecadando alimentações ali para o bairro do São Bernardo, tá bom? E aí eu disse, Senhor, eu sei que tu és comigo, mas se tu continuar sendo comigo e tu fores comigo, eu pegarei 10 cestas básicas, e assim eu fiz. Eu comprei 10 cestas básicas e doei naquele ministério, que era o nosso ministério, mas certo de que eu não estava dando simplesmente para pessoas, mas para Deus, tá? E assim de benevolência o Senhor me cobriu e me achou com sua graça, tá? Então nós temos muitos projetos e nós contamos com você para alcançar muito mais pessoas e equipar aqui igrejas, ministérios, líderes homens, líderes mulheres, tá? Com transbordo, salvação, cura, libertação e muito cuidado e consolidação de pessoas. Eu quero finalizar essa live para primeiramente agradecer ao Senhor por esses dias de live e que você continue conosco no nome de Jesus. Tá bom? Não é sobre religião, queridos, é sobre Deus. Então se sinta abençoado. Eu, como bispo e em transição aqui, nessa impartição, que eu quero dizer na verdade, sobre a sua vida, eu quero impartir essa unção que habita sobre mim. Eu quero que seja sobre a sua vida também no nome de Jesus. Senhor, é na autoridade do nome de Jesus que eu te agradeço por todos aqueles que fizeram parte, Senhor, desses dias, dessa série magnífica, Deus vivo, aleluia, do líder eficaz, desse líder que é amável, que se importa de verdade com as pessoas, que cuida de pessoas, que ensina, Deus, o valor da salvação, de curar, de libertar e de se santificar dia após dia. Deus, em nome de Jesus, abençoa todos os ministérios, Deus, desse Brasil, ministérios que são, Senhor, igrejas que se equipam para cuidar do reino de Deus, que transbordam na vida das pessoas. Abençoa a cada pessoa que semeou aqui nesse ministério, abençoa a fidelidade de todos, de cada oferta, Senhor, trazida até nós. Obrigado, Deus, porque muito mais, 7 vezes mais, é na autoridade do nome de Jesus que eu faço essa impartição de bênção, de poder, de cobertura espiritual sobre a tua vida, sobre a graça do Deus vivo. E você diz amém e graças a Deus, queridos. Amém? Muito obrigado por fazer parte desse dia de live. Quero também, Senhor, agradecer por minha família, minha esposa, meu filho. Estamos aqui na presença do Deus vivo, certos de que o Senhor estará conosco para todo sempre e cuidando de nós enquanto estivermos aqui na terra, aguardando sua volta e seu retorno, tá bom? E convidar você a que todas as segundas e sextas-feiras estaremos aqui nós, às 20 horas, ao vivo,
E eu quero levar, começar a fazer os cultos aqui dentro do Zoom, tá? Porque lá é um ambiente mais salutar, no sentido de eu consigo falar de mais coisas lá, tá? E aqui é o Instagram, então nós somos, de certa forma, barrados de algumas coisas, mas eu quero levar, tá, os cultos para o Zoom, tá? E é uma forma de falar muito mais, de falar de assuntos de libertação também, de cuidado. Quero te convidar logo mais também a conhecer nosso projeto 1% Libertados, queridos. Sim, todas as sextas-feiras, 1h da manhã, eu estarei ao vivo no meu Instagram para impartir bênção de cura, libertação, arrancar todo o carrego, todo o pesar da sua vida. Você que não consegue dormir, você que está aflito, você que tem insônia, você que de alguma forma sofre com algum tipo desses males na sua vida. Nós queremos impartir bênção e te sarar, te curar no nome de Jesus. Amém? Tá aqui também no meu Instagram, tá? Só seguir lá, 1% Despertado. Siga, compartilhe e fique de olho aí para que, se eu alcançar 1%, queridos, da nossa população brasileira de mais de 200 milhões de pessoas, que dá em média 2 milhões de pessoas, eu sei que essas 2 milhões prosperarão e transbordarão na vida de outras pessoas, tornando outras pessoas 1% também despertadas para o reino de Deus e para a aceleração do retorno de Jesus. Amém? Fique na paz. Se isso fez sentido para você, compartilhe, tá? E não economize no compartilhar. Obrigado pela sua companhia. Até aqui nos ajudou o Senhor. Que Deus e o céu te guardem.